como a gente vai falar sobre a história da igreja, mitos da igreja, e se a igreja católica é a vilã da história, a gente pode começar por onde, Eduardo? Vilela, eu A ação da igreja, talvez? eu diria, eu gostaria de começar por aquele assunto que foi crucial na minha própria conversão ao catolicismo. Porque quando eu era protestante, inclusive quando eu era pastor, me ensinaram, e eu ensinava, isso baseado em livros acadêmicos, que o Senhor Jesus se encarna, vive uma vida perfeita, morre na cruz pelos nossos pecados, ressuscita 3 dias depois, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo, e os apóstolos saem pregando o Evangelho, por todo mundo conhecido, e a igreja é fiel no século I, no século II, no século III. No século IV, Constantino se converte e Constantino corrompe o cristianismo de tal modo que alguns autores dizem que o cristianismo é degenerado no século IV, degenera-se naquilo que nós conhecemos como Igreja Católica. Como se a Igreja Católica fosse fruto de uma paganização. Exato. Que o cristianismo primitivo teria sofrido a partir de Constantino. Que foi justamente o contrário, não foi o cristianismo que foi paganizado, foi o Império Romano que foi cristianizado. O que eu ouço, que eu quero ver ouvir a versão de vocês, é que para atingir todo mundo, a igreja se paganizou para poder... As pessoas já estavam acostumadas com certas coisas, elas só vão trocar alguns nomes, né? Exato. Isso nada mais é do que uma narrativa, Vilela. É uma verdadeira invenção. Por quê? Porque não existe nenhum elemento substancial, essencial da igreja que já não existia antes de Constantino. Então, me ensinaram, né, e eu ensinava que depois de Constantino, século IV para frente, começaram a entrar na igreja uma série de, entre aspas, heresias, equívocos, erros teológicos, tais como devoção a Maria, imagens, oração pelos mortos e etc. E eu descobri uma coisa muito interessante. Uma série de coisas, olha a incoerência e a prova de que essa narrativa não se sustenta. Uma série de coisas que os protestantes rejeitam precedem Constantino. Por exemplo, batismo de crianças. Já no século II há registros de batismo de crianças. O primado do bispo de Roma. Já no século II, a gente tem evidências em escritos, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, de que o bispo de Roma tinha primazia sobre os demais. E o bispo de Roma exercendo a sua autoridade, sobretudo no século III. O devoção a Nossa Senhora, eu até mandei pro Crato? O Kratos e o Lênio vai colocar, né? Eu mandei para eles um fragmento da primeira oração a Nossa Senhora, que data do século III, ano 200. A primeira de que se tem notícia. A primeira de que se tem notícia. Pode se ter antes até disso. Exatamente. Sim, porque na Igreja Católica, quando uma coisa, historicamente falando, quando uma coisa é posta no papel, significa que ela já existia antes oralmente. Com certeza. A oralidade precede. O que é isso? Esse é um fragmento da oração Subtum Presidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. É uma oração de uma liturgia natalina cópita do século III. Século III a gente está falando de ano 200 e alguma coisa. Cópita o que é? Cópita é um ramo do cristianismo ortodoxo. Não, àquela altura não, né? Não, claro. É hoje, né? Hoje. Cópita é uma língua. Era a língua que era falada no Egito, nos primeiros séculos da igreja. E quando se fala de liturgia cópita, se está falando da liturgia da igreja em Alexandria, no Egito, e no norte do Egito, nos primeiros séculos. Perfeito. Obrigado, me salvou aqui. Hein? Claro. Então, Vilela, eu mencionei algumas coisas. Imagens, oração pelos mortos, devoção a Nossa Senhora, já falei, a Santa Eucaristia. Se a gente for pegar assim, quais são as principais diferenças? O que diferencia o catolicismo do protestantismo? Tem uma série de coisas, mas talvez os 3 principais são a Eucaristia, o Papa e Maria, devoção a Maria. E a Bíblia, né? Tem livros a mais. Mas os livros a mais que tem na igreja, na Bíblia Católica, não fariam tantas diferenças doutrinárias assim.
Então essas três coisas, o Papa, Nossa Senhora e a Eucaristia, essas três coisas já estavam plenamente sedimentadas antes de Constantino. Mas eu acho que há algo, desculpa te interromper, mas há algo ainda mais profundo por detrás disso, dessas três coisas, que é o seguinte. A grande diferença entre o protestantismo e o catolicismo é que o catolicismo crê que Cristo deixou uma igreja constituída e visivelmente identificável, ou seja, não se trata de uma realidade meramente espiritual, mas visível. E que os apóstolos deixaram sucessores para governar a igreja depois deles. Isso o protestantismo nega, pelo menos na prática. Sim. Frequentemente, expressamente. Sim. E isso é o que na Igreja Católica se chama de sucessão apostólica. Os apóstolos deixaram aqueles que deveriam substituí-los, governar a igreja depois deles, que são os bispos. E de bispo em bispo, de geração em geração, se transmite a sucessão apostólica. Isso, que é da qual deriva a hierarquia católica, o governo visível da igreja, isso existe, isso é identificável desde o primeiro século. Não houve, como o Eduardo falou, entre o século III e o século IV, algo que modificasse a estrutura interna da igreja, tal que ela deixasse de ser o que é e se tornasse outra coisa. Inclusive, nesses outros pontos que o protestantismo nega, né? Uma coisa que fez muito sentido para mim na minha conversão, Vilela, foi entender o seguinte: Jesus não nos deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou uma igreja. E essa igreja nos deixou a Bíblia. A igreja escreve a Bíblia, os apóstolos, eles eram membros da igreja, e a Bíblia emerge a partir da experiência pastoral de igrejas que já existiam. Por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ou seja, se a primeira carta a ser escrita foi aos Tessalonicenses, quer dizer que já existia uma igreja em Tessalônica. A pregação oral dos apóstolos precedeu a redação, e a redação emerge a partir de necessidades pastorais reais das comunidades que lá existiam. Por exemplo, os evangelhos, eles emergem a partir de necessidade de catequizar os catecúmenos, os neófitos, os novos convertidos. Inclusive, os apóstolos fazem frequentemente menção a uma doutrina que eles ensinaram àquelas igrejas aos quais escreviam e que não está escrito naquelas cartas. São Paulo fala frequentemente de guardar o que haviam recebido dele antes daquela carta que ele estava escrevendo naquele momento ter sido escrita. Perfeito. Então, o primeiro ponto seria esse. Uma série de coisas que os protestantes rejeitam, e eu rejeitava enquanto pastor protestante, precedem Constantino. Mas uma série de coisas que os protestantes aceitam são pós-Constantino, são posteriores a Constantino. Por exemplo? O cânon bíblico. O cânon bíblico, os 27 livros do Novo Testamento, só foi plenamente definido quase 100 anos depois de Constantino. Existiam grupos dentro da igreja que queriam mais livros, os gnósticos, por exemplo. Existiam grupos dentro da igreja que queriam menos livros. Marcião, por exemplo. Marcião foi um herege que dizia que só o Evangelho de São Lucas, o livro de Atos e as cartas paulinas deveriam constar na Bíblia. A igreja precisou, ouvindo a tradição, ouvindo aquilo que remontava aos apóstolos, se reunir em concílios para definir. Esses 27 livros aqui são dignos de confiança. Outras coisas que foram definidas depois de Constantino. Os dogmas acerca de Cristo. Todo protestante hoje está se perdendo muito isso, infelizmente, mas todo protestante histórico concorda, por exemplo, que Cristo tem duas naturezas e uma pessoa, a natureza divina e humana e a pessoa do Cristo, a pessoa divina. Os protestantes históricos rejeitam a heresia do monotelismo, né, que Cristo só teria uma vontade. Não, Cristo tem uma vontade humana e uma vontade divina. Tudo isso, a própria Santíssima Trindade. A elaboração dogmática, um Deus que subsiste eternamente em Pai, Filho e Espírito Santo. Quando que isso No século IV, concílio de Nicéia, em 325. Concílio convocado por Constantino. Por Constantino. Antes tinha várias discussões sobre isso. Na verdade, não existiam várias discussões. Havia
já desde tempos imemoriais da igreja, desde as origens, se vê lá menções a isso nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, nas obras de Santo Irineu, a fé em Cristo enquanto uma pessoa divina, da mesma natureza, consubstancial ao Pai, por mais que frequentemente se tivesse certo debate em relação à terminologia. Só que, no século III, começou a difundir-se na igreja uma corrente chamada subordinacionista, que tem esse nome justamente porque subordinava o filho ao pai. Mas isso foi rejeitado logo de início pelos principais bispos, até que eclodiu no século IV com uma gravidade por uma série de fatores mais profunda, que é a heresia ariana, que declarava que Cristo é uma criatura de Deus. E em razão da gravidade, até política, que aquilo estava... Acima dos anjos, acima de todas as criaturas. Mas ainda assim uma criatura, de modo que não seria Deus aquele que teria se encarnado e morrido na cruz pela redenção da humanidade. Isso tinha consequências doutrinais gravíssimas no cristianismo. Muda tudo, né? Uhum. Então, só que a Ário, que era o defensor dessa heresia, tanto é que recebeu o nome dele posteriormente, ele conseguiu arrebanhar uma série de bispos do leste do Império Romano do Oriente, foi causando grandes debates e discussões que estavam dividindo a igreja, até que o imperador Constantino, que estava em processo de conversão e vendo que aquilo causava danos para o próprio Império Romano, aquela divisão, aquelas discussões intermináveis, de comum acordo com o Papa Silvestre, decidiu convocar o primeiro concílio ecumênico. Então, o primeiro concílio ecumênico, primeiro concílio de Nicéia, de 325, que elaborou aquele credo que os protestantes históricos geralmente reconhecem, declarando Cristo como consubstancial ao Pai, não inventando dogma, simplesmente reconhecendo uma verdade de fé que sempre foi crida contra a heresia que a negava, e isso foi feito no tempo de Constantino. Também não por participação dele, né? Também eles dirão, Constantino manipulou os debates do concílio de Nicéia. Não, Constantino abriu o concílio e deu total liberdade para os bispos discutirem, não interferiu em nada, até porque ele não entendia nada do que se estava tratando ali. Mas o ponto é que, via de regra, os protestantes reconhecem a validade do Concílio de Nicéia em 325, do Concílio de Constantinopla em 381, e aceitam as elaborações teológicas, porque de fato sempre se creu na divindade de Cristo, mas a elaboração teológica, tal como nós subscrevemos, um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, tudo isso é pós-Constantino. Então eu me vi assim, eu digo que Constantino corrompeu a igreja, mas eu aceito os dogmas trinitários que foram elaborados depois de Constantino, os dogmas cristológicos que foram elaborados depois de Constantino, o cânon bíblico que foi definido depois de Constantino, e rejeito, como eu já disse, devoção a Maria, a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia, o bispo de Roma como aquele que tem primazia sobre todos os demais bispos do mundo. Rejeito essas práticas que eram... Na verdade, você está rejeitando o que você quer rejeitar. Exatamente.